A igreja de São Roque estava repleta quando o caixão de António Oliveira desceu lentamente. Lucas estava sentado na primeira fila, olhos vermelhos, mãos tremendo. Aos 28 anos, ele nunca imaginou que perderia o pai tão cedo. Ao seu lado, Mateus, o filho biológico, mantinha o rosto rígido, olhando fixamente para o altar. O padre terminou a missa e todos seguiram para a mansão da família em Lapa, um dos bairros mais nobres de Lisboa. Depois do almoço, o advogado Dr. Mendes pediu silêncio na grande sala de estar. Vamos proceder à leitura do testamento do Dr. António Oliveira. A sala ficou em silêncio absoluto. Helena, a mãe, segurava um lenço com força. Havia tios, primos e alguns amigos próximos. O advogado começou a ler em voz clara. Eu, António Oliveira, em pleno gozo das minhas faculdades, declaro. Lucas mal conseguia respirar. Quando chegou à parte principal, o advogado parou por um segundo e leu com voz firme. Ao meu filho adotivo Lucas Oliveira, deixo 90% de todos os meus bens, incluindo a empresa Oliveira Pharma, as propriedades, as contas bancárias e investimentos. Ao meu filho biológico Mateus Oliveira, deixo 10% dos bens restantes. O silêncio durou apenas 3 segundos. Depois explodiu o caos. 90%, gritou um tio. Uma prima levantou-se bruscamente. Mateus ficou branco como papel, depois vermelho de raiva. Helena levou a mão à boca, chocada. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele esperava algo razoável, mas nunca isso. Nunca 90%. Mateus levantou-se lentamente, olhando para Lucas como se o visse pela primeira vez. Pai enlouqueceu, disse ele com a voz baixa, mas carregada de veneno. 90% para o adotado. Lucas tentou falar, mas as palavras não saíam. O advogado continuou lendo as condições, mas ninguém estava ouvindo mais. A família inteira olhava para Lucas com uma mistura de surpresa, inveja e desconfiança. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Lucas não conseguiu dormir. Ele olhava para o teto do seu antigo quarto na mansão, sentindo um peso enorme no peito. O pai sempre o tratara como filho verdadeiro, mas 90%. Isso não era amor. Isso era uma bomba. Ele sabia que o preço dessa herança seria altíssimo. No dia seguinte, a família reuniu-se novamente na mansão. O ambiente estava carregado de tensão. Mateus foi o primeiro a atacar. Explica isso, Lucas. Como conseguiste manipular o nosso pai para te dar quase tudo? Lucas sentiu o sangue ferver. Eu não manipulei ninguém, Mateus. Eu cuidei dele nos últimos 2 anos enquanto tu estavas em Londres. Claro, ironizou Mateus. O filho perfeito. O adotado que sempre quis provar que era melhor que o verdadeiro filho. Helena tentou acalmar os ânimos, mas a voz dela tremia. António amava os dois. Talvez ele quisesse compensar o Lucas por ter sido adotado. Um tio interrompeu. Compensar? Ou será que o Lucas tem algum segredo que nós não sabemos? Lucas sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele olhou rapidamente para Mateus, que desviou o olhar. Naquela tarde, Lucas foi até o escritório do pai. Sentou-se na cadeira de couro e abriu a gaveta onde o pai guardava fotos antigas. Encontrou uma foto dele e Mateus aos 16 e 18 anos, abraçados no jardim. Naquela época, tudo ainda era inocente. Ou quase. Flashback surgiu com força. Lucas tinha 16 anos quando percebeu que sentia algo diferente por Mateus. Aos 18 anos, depois de uma festa, eles se beijaram pela primeira vez no quarto de Mateus. Foi proibido, errado e ao mesmo tempo irresistível. Durante quase 4 anos, eles mantiveram um relacionamento secreto. Amor intenso, cheio de medo e paixão escondida. Mas a culpa cresceu demais. Quando Lucas fez 22 anos, eles terminaram. Prometeram nunca mais falar sobre isso. Mateus casou-se 2 anos depois, casamento que durou apenas 11 meses, e Lucas se fechou para o mundo. Agora, com o pai morto, tudo parecia prestes a explodir. À noite, Mateus entrou no quarto de Lucas sem bater. Tu sabias do testamento? Perguntou ele com raiva. Não sabia.
Então por que ele te deu quase tudo? Diz a verdade, Lucas. Lucas olhou nos olhos do homem que um dia amou profundamente. Talvez o pai soubesse mais do que nós pensamos. Mateus ficou pálido. Ele não pode saber, é impossível. Lucas não respondeu. Mas dentro dele, o medo crescia. Alguém ia descobrir. E quando descobrisse, nada voltaria a ser como antes. 3 dias depois do funeral, o inferno começou. Uma prima distante chamada Inês chegou à mansão com uma caixa de cartas antigas e um pendrive. Ela disse ter encontrado tudo no sótão da casa de praia da família. Eu não queria fazer isto, disse Inês com falsa tristeza, mas a família merece saber a verdade. Dentro da caixa havia dezenas de cartas escritas à mão, fotos impressas e até alguns bilhetes íntimos entre Lucas e Mateus dos anos de 2016 a 2020. A mãe Helena leu a primeira carta e deixou cair no chão. As mãos tremiam violentamente. Meu Deus, isto não pode ser verdade. Mateus ficou paralisado. Lucas sentiu o mundo desabar. As cartas eram explícitas demais sobre o relacionamento deles. Beijos roubados, noites escondidas, declarações de amor, planos de fugirem juntos um dia. A família explodiu em fúria e nojo. Vocês eram como irmãos, gritou um tio. Isto é incesto. Helena começou a chorar descontroladamente. Eu criei 2 monstros na minha casa. Mateus virou-se para Lucas com os olhos cheios de ódio. Tu destruíste a minha vida. Eu tentei esquecer, tentei seguir em frente. E agora isto vem à tona por tua causa. Lucas tentou se defender. Eu não pedi esta herança. Eu não queria que ninguém soubesse. Mas ninguém queria ouvir. A família começou a acusá-lo de ter seduzido Mateus, de manipular o pai, de ser um interesseiro que usou o amor proibido para conquistar a fortuna. Naquela noite, Helena expulsou Lucas da mansão. Não quero te ver aqui. Tu traíste esta família. Lucas saiu carregando apenas uma mala pequena, debaixo de chuva forte em Lisboa. Ele perdeu tudo em poucas horas: casa, família, respeito, e agora a herança parecia uma maldição. Enquanto caminhava pela rua deserta, ele se perguntava se o preço do amor secreto tinha sido alto demais. Lucas alugou um pequeno apartamento em Alfama. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente pela alta sociedade lisboeta. Amigos de anos pararam de atender suas ligações. Colegas de trabalho olhavam-no com desprezo. A empresa Oliveira Pharma ficou em crise. Vários investidores ameaçaram retirar capital caso Lucas assumisse o controle. Mateus começou uma campanha pública contra ele, dando entrevistas dizendo que o irmão adotivo manipulou emocionalmente o pai. Lucas passava as noites acordado, revivendo cada momento do relacionamento com Mateus. Ele se lembrava do medo constante de serem descobertos, das lágrimas quando decidiram terminar, da solidão que veio depois. Helena sofreu uma crise nervosa forte e foi internada por alguns dias. Quando saiu, ela ligou para Lucas. Eu te amava como filho, mas o que vocês fizeram é imperdoável. Como posso olhar para vocês dois agora? Lucas chorou ao telefone como uma criança. Eu sinto muito, mãe. Eu amava ele. Amava de verdade. Mas Helena desligou. O conflito interno de Lucas era devastador. Ele se sentia culpado por ter amado Mateus, mas também revoltado por ter que esconder quem era. A sociedade portuguesa ainda era muito conservadora, especialmente nas famílias tradicionais. Um dia, Mateus apareceu inesperadamente no apartamento de Lucas. Eu odeio você, disse Mateus com a voz rouca. Mas também não consigo te esquecer. Isso está-me destruindo. Lucas olhou para ele, vendo o mesmo homem que amou anos atrás. Então o que vamos fazer agora? Continuar nos destruindo mutuamente. Mateus não respondeu. Apenas saiu batendo a porta. Lucas percebeu que o maior conflito não era mais com a família. Era consigo mesmo. Ele precisava decidir se valia a pena lutar pela herança ou renunciar a tudo para tentar salvar o que restava da sua dignidade. A pressão aumentou drasticamente. Os advogados da família informaram Lucas que havia uma forte possibilidade de contestarem o testamento, alegando incapacidade mental do pai ou influência indevida.
Mateus estava disposto a ir até o fim. Lucas passou semanas angustiado. Ele consultou advogados, amigos próximos e até um padre. Todos diziam a mesma coisa: se ele lutasse pela herança, seria visto como ganancioso e imoral. Se renunciasse, perderia tudo que o pai lhe deixou. Certa noite, ele recebeu uma mensagem inesperada de Mateus. Precisamos conversar. Só nós dois. Amanhã às 20 horas no Mirador da Senhora do Monte. Lucas foi. A vista de Lisboa à noite estava linda, mas o clima entre eles estava pesado. Mateus parecia exausto. Eu ainda te amo, Lucas. Nunca parei. Mas eu odeio que isso seja verdade. Odeio o que nós somos. Lucas sentiu lágrimas queimarem os olhos. Eu também te amo. Mas olha o que o nosso amor causou. Destruiu a nossa família. Eles falaram durante horas. Pela primeira vez em muitos anos, falaram com honestidade brutal sobre medo, culpa, desejo e arrependimento. Mateus propôs um acordo. Renuncia a 40% da herança para mim. Eu retiro o processo. A família talvez aceite. Lucas ficou em silêncio por muito tempo. E depois? Vamos continuar fingindo que nunca nos amamos. Mateus não soube responder. Lucas voltou para casa com a alma em pedaços. Ele tinha que tomar a decisão mais difícil da sua vida, manter a herança e perder o pouco que restava da família e da própria consciência, ou renunciar e tentar reconstruir sua vida do zero. 2 semanas depois, Lucas tomou sua decisão final. Ele convocou uma reunião familiar na mansão, incluindo advogados. Helena, Mateus, tios e primos estavam presentes. Com a voz firme apesar do nervosismo, Lucas falou. Eu renuncio a 50% da herança que o pai me deixou. Fico com 40%. O resto vai para Mateus. Não quero guerra. Não quero destruir ainda mais esta família. A sala ficou em silêncio. Helena começou a chorar baixinho. Mateus olhou para Lucas com uma mistura de surpresa e algo parecido com respeito. Lucas continuou. Eu amei Mateus. De verdade. Foi errado. Talvez sim. Mas foi real. Eu não vou mais pedir perdão por ter amado alguém. Vou viver a minha vida com honestidade, mesmo que isso custe caro. Ele assinou os documentos ali mesmo. Nos meses seguintes, Lucas saiu da empresa familiar e começou uma vida mais simples. Mudou-se para uma casa pequena no Porto. Mateus assumiu grande parte dos negócios. Eles nunca mais voltaram a ser irmãos como antes. Mas ocasionalmente, trocavam mensagens curtas. O amor nunca morreu completamente, mas se transformou em algo mais silencioso e doloroso. Helena, com o tempo, começou a falar novamente com Lucas. O perdão era lento, mas existia. Lucas aprendeu uma verdade difícil: às vezes, o maior ato de amor é abrir mão do que mais queremos. Pergunta final para reflexão. Foi correto Lucas ter renunciado metade da herança para tentar salvar a família, ou ele deveria ter lutado até o fim pelo que o pai lhe deixou, mesmo enfrentando todo o julgamento social e familiar? Se quiser que eu ajuste qualquer parte, mude o tom ou desenvolva mais alguma cena, é só dizer.